uma ponte com danos é realmente um perigo. E a gente vai entender por que essas estruturas apresentam esses defeitos que podem ser fatais com o repórter Wendel Pasquetto, que está de volta aqui no Jornal do Meio-Dia. Ponte caindo, ponte quebrada, ponte com problema é uma consequência grave para quem está passando por elas, né, o Wendel? Grave e, na maioria das vezes, fatal, né, Almir? Como foi lá na divisa entre o Maranhão e o Tocantins, na região do Estreito, com vítimas fatais. E isso gera uma preocupação por parte da população. Mas tem um detalhe, não são apenas pontes nas rodovias estaduais e federais. Tem também as pontes dentro das cidades. E todas elas devem e merecem passar por manutenção diária, quase que cotidiana. E quem está com a gente aqui no Jornal do Meio-Dia para passar mais detalhes de como deve ser feita essa manutenção, qual a vida útil de uma ponte e outros detalhes também, é o Lamartine Moreira, que é o presidente do CREA aqui em Goiás, que é o Conselho Regional de Engenharia. Primeiro ele responde para a gente sobre quais os fatores que aumentam os danos a uma ponte. Acompanhe. Os principais fatores que levam uma ponte a ceder podem ser vários. Os principais é uma falta de manutenção, um projeto mal executado, né, uma construção ruim. Isso tudo vai desencadear ao longo do tempo uma vida menor dessa estrutura. Também complementa agora, Almir, sobre o que acaba contribuindo para a redução da vida útil de uma ponte. As condições climáticas adversas, né, elas comprometem muito essas pontes e viadutos. Por exemplo, numa grande enchente, né, em algo que podem forçar, podem ter força contrária ao que a ponte foi projetada. Então, essas mudanças climáticas, assim como o calor e o frio, né, dilatam os elementos que compõem as estruturas da ponte e podem acelerar os seus desgastes. Então, a gente tem que ficar muito atento e sempre estar fazendo as devidas manutenções e fiscalizações como um todo. O Lamartine Moreira, que é o presidente do CREA, também fala sobre as manutenções nas pontes. Com que frequência elas devem acontecer e quando devem acontecer? Veja. Com o tráfego intenso dos caminhões e veículos em nossas pontes e viadutos, a gente tem que ter uma periodicidade para dar essas manutenções. Normalmente a gente fiscaliza todos os anos, porque às vezes de um ano para o outro esses desgastes podem ser acelerados e ela pode vir demonstrar aí que precisa de uma manutenção mais severa, corretiva. Então por isso que vocês têm que estar sempre atentos e o poder público também entendendo que ano a ano tem que se fazer as vistorias, as inspeções nas nossas pontes e viadutos. E para terminar aqui, essas respostas do Lamartine Moreira, que é o presidente do CREA, sobre as pontes, né, que é um assunto tão em voga nos últimos dias, se existe, ele responde, algum meio para se fazer denúncias sobre os estados das pontes, como elas se encontram, caso algum motorista ou alguém da população veja ou perceba algum problema. E a população pode nos ajudar a identificar, apesar de serem leigos, mas quando a estrutura começa a entrar em colapso, ela apresenta as suas fissuras, né, ou quando perde o guarda-corpo devido a algum acidente. Então isso tudo vai demonstrando que a ponte precisa de uma manutenção. Aí ela pode fazer a sua denúncia nos órgãos de controle, né, ou estadual, municipal ou federal, na Defesa Civil. E assim a população nos órgãos de imprensa, e assim a população também é uma aliada nessa hora de poder fazer a sua denúncia. Bom, as explicações do Lamartine Moreira, presidente do CREA, do Conselho Regional de Engenharia, sobre as pontes, né? No geral, né, Almir? Não só as que cortam aqui rodovias no estado de Goiás, sejam elas estaduais ou federais, como também pontes que ficam dentro de cidades. A população então tem esse canal, Defesa Civil, o próprio CREA, percebendo algum problema, faça denúncia, porque pode se tornar algo muito sério e muito grave.
Ok, Wendel, muito obrigado pela sua participação. A fiscalização tem que ser maior, principalmente nas cidades onde o trânsito é muito maior, né? Onde a gente vive, é onde a gente circula dia e noite. Então, essa vigilância e essa proteção e essa operação de controle tem que ser mais firme também. Muito obrigado pela sua participação.